prezados amigos, estimados irmãos e irmãs do Ideal Espírita, os nossos votos de saúde e paz. Um prazer muito grande estar com vocês aqui de novo e trago o abraço festivo dos nossos amigos do Grupo Espírita João Evangelista lá de Vitória, do qual participamos, como também dos nossos pares da Federação Espírita do Estado, a qual emprestamos a nossa colaboração. É sempre muito grato para nós estarmos aqui, nesse convívio ainda que ligeiro, né? Alguns demorados minutos, mas é que invariavelmente recebemos de todos vocês, através do carinho, da expressão de afeto, o estímulo que precisamos para continuar. A proposta da reflexão desta manhã é sobre a respeito da prece da paz, ou a prece de Francisco de Assis, o cancioneiro de Deus. E lembramos aqui de início que no distante ano de 1181, no século XII, a Terra teve o benefício generoso de Deus quando trouxe através da reencarnação aquela alma que deixaria um verdadeiro rastro de luz através dos séculos que se seguiram e que conhecemos com o nome de Francisco de Assis. Muitos de nós já leu algo a respeito do extraordinário personagem que, nascido em berço de ouro, em dado momento, entrega-se de corpo e alma a Jesus, estabelecendo fato novo na própria dinâmica da religião que professava, realçando acima de tudo a própria proposta de Jesus, em que, se distanciando das riquezas e das contingências humanas, conquanto respeitáveis, abrigou no próprio coração a mensagem legítima do cristianismo e entregando-se ao outro no extraordinário trabalho de autoabnegação. Mas para falarmos da prece de Francisco de Assis, da prece da paz, parece-nos oportuno alguma reflexão inicial sobre como a perspectiva espírita compreende e entende a prece. Aprendemos já muito que a prece é aquele elo que nos liga a Deus. Alguém teria dito que orar é conversar com Deus, meditar é escutar Deus. Então essas duas dimensões da nossa relação com a divindade, o quanto possível precisávamos de exercitá-las no nosso dia a dia, durante o cotidiano. E a prece, invariavelmente, é a invocação que fazemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, invariavelmente na expectativa de ter deles o amparo que precisamos. Nós somos formados, temos diploma, todos nós, não somente os espíritas, de pedir. Somos doutores em peditórios, mas com certeza a divindade só vai atender às nossas necessidades na medida justa, porque Jesus, o pedagogo da humanidade, com certeza oferecerá a cada qual e também ao grupo coletivo as necessidades para o processo de evolução. A prece na perspectiva espírita, nós alinhamos aqui em alguns quadros ligeiros alguns apontamentos que colhemos da própria codificação e de outras mensagens. Nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 9, um apontamento de Kardec, quando diz: a prece é uma invocação, através dela alguém se coloca em comunicação mental com o outro ser ao qual se dirige. Nós estamos destacando alguns pontos aí. Vamos repetir. A prece é uma invocação. Recordemos que a prece necessariamente não deve ou não precisa de ser verbalizada. Até porque, eu brinco, o indivíduo que fosse mudo estaria perdido, não teria como contato com Deus. Então a prece, acima de tudo, é intenção, é movimento interior, é busca a algo através dessa conexão, dessa sintonia que estabelecemos, entre outras coisas, através da prece. Mas há um ponto interessante que Kardec alerta.
através dela, alguém se coloca em comunicação mental com o outro ser a qual se dirige. Esse outro ser, ele não se refere aqui somente a Deus, a Jesus. É qualquer outro ser. E como para a prece nós não precisamos da palavra, evidentemente, sempre, é lembrar que através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da qualidade dos nossos pensamentos, estabelecemos sim viva sintonia com alguém, que pode ser Deus, pode ser Jesus, os benfeitores amigos, ao qualquer um de nós aqui, dependendo aí neste momento das nossas necessidades, das nossas buscas. Essa fala com o outro ser a qual se dirige já nos indica também a necessidade de privilegiarmos com rigoroso cuidado a quem dirigimos os nossos sentimentos, as nossas preces, as nossas intenções. Se a Deus, se a Francisco de Assis, aos benfeitores, que bom. Mas será que sempre assim fazemos? A prece, a rigor, não precisa de momento exato. Não é somente naqueles momentos da nossa quietude dentro de casa. Em momento como este, em que a casa espírita, generosa escola de todos nós, nos acolhe, precisamos de recordar que as nossas atitudes, a cada momento, a cada passo, se constituem em efetiva prece, sim. As nossas ações. Sejamos generosos, bondosos, amigos leais, expressão de prece. Levemos a palavra amiga estimulante, expressão de prece. Na nossa quietude, estejamos apenas pensando coisas boas, generosas, expressão de prece. Então é só para lembrar nesse primeiro passo, que quando inclusive a gente vai se deter depois na prece de Francisco de Assis, é para compreender melhor a grandeza, a dimensão extraordinária que o jogral de Jesus, como muitos dizem, estabeleceu nesse contato, nessa invocação ao Senhor. Nós encontramos no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier, uma fala do espírito e benfeitor Clarencio, e achamos oportuno refleti-la. Diz ele: a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponda. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos. Desejos banais encontram a realização próxima na própria esfera em que surge. Impulsos de expressão mais nobre são amparados pelas almas que se enobrecem. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Veja que lição. Entre outras coisas, nos mostra que não basta orarmos, não basta estabelecermos dias e horas específicos. Nós aprendemos sobre o entendimento espírita, a semelhança do Evangelho do Lar, que muitos de nós têm o hábito, extraordinariamente positivo, que é muito bom, sim, às vezes estabelecermos, particularmente no ninho familiar, como temos em nossas casas espíritas, dias e horários para as nossas atividades. E a prece, invariavelmente, está embutida nesse processo. Por quê? Porque os benfeitores espirituais, os nossos amigos espirituais, sabendo que em determinado dia e hora estamos reunidos, ou na nossa quietude, em casa, sozinho, em dado momento e hora, nós estamos em prece, estamos nessa mentalização amiga, positiva, e eles se aproximam, eles potencializam os nossos recursos, ainda muito acanhados, compartilham conosco. A dinâmica da vida, ela não é comprometida com a perda de tempo. Toda expressão boa, nobre, generosa, conta com certeza com o amparo divino, através dessa pleiade extraordinária de espíritos amigos, fraternos, bondosos, que nos ajudam. O que não quer dizer que a prece pode ser feita em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer momento. Mas quando ele nos alerta,
conforme a sua natureza, para na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos? É para a gente pensar. Quando nos sedamos em prece, seja aquela prece espontânea que sempre fazemos, seja, por exemplo, relembrando o Pai Nosso, mensagem consagrada para a coletividade humana, seja na prece de Francisco de Assis, como é que nós vamos orar? Como estamos nós intimamente neste momento? Como percebemos cada palavra da mensagem da prece que a gente fala ou que a gente pensa? Então a ideia aqui é realçar para nós essa necessidade, esse cuidado, de acordo com as nossas intenções, com o propósito sincero que nós movimentamos, é que essa prece, essa rogativa, ela vai a alturas mais nobres e longínquas da espiritualidade, ou permanece próximo de nós, quase rasteira, porque naquele momento, apesar de nós verbalizarmos a prece de maneira individual ou coletiva, mas muitas vezes estamos muito distantes na compreensão da dimensão real da prece. Prosseguimos. Encontramos no livro dos Espíritos, na questão 659, a respeito da prece. Pergunta o que é a prece, para que serve a prece. E nós encontramos a resposta dos imortais. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, numa frase síntese, os benfeitores estabelecem para nós um conceito muito preciso e ao mesmo tempo muito profundo a respeito da oração. Vamos nos deter mais um pouco na fala. A prece é um ato de adoração. Tiremos de nós, por vez, a ideia de que adorar é tão só aquele clima de quase êxtase, de quietude. A prece por si só, ela convoca, ela nos convida à ação. Prece é ação, é movimento. Movimento de pensamento, de sentimento, de emoções, de desejos. Então, quando nós aprendemos que a prece é um ato de adoração, está corretíssimo, mas dizendo aí que ao movimentarmos esse viés da prece, no caso a adoração, que nós estejamos convictos de que, nesse momento, precisamos de movimentar o melhor de nós. Orar, como já nos ensina alguns benfeitores, é arar. Eu acho que eu já disse aqui há um bom tempo. Conta-se numa das obras psicografadas por Ivone Pereira, se não me falha a memória, Ressurreição e Vida, do espírito Leão Tolstói, que em dado momento um sacerdote, percorrendo determinada região da sua cidade, encontra um trabalhador da terra, é o Mujica, como eles falam, e o sacerdote diz para ele: Mujica, vem para cá, o templo, está na hora de orar. E o rapaz, o trabalhador, responde ao sacerdote: não posso, porque eu estou arando. E o sacerdote renova o seu apontamento: pois faz muito bem, porque arar é orar. O que mostra para nós a necessidade do movimento, de ação proativa. Então, por isso que as nossas ações no cotidiano, querendo ou não, sob certo aspecto, são verdadeiras preces. Movimentemos as próprias mãos em qualquer atitude positiva e nobre, é uma prece. Se a gente verbaliza, se a gente pensa, se a gente sente, é uma prece. Veja, tudo isso graças à extraordinária doutrina espírita, que de maneira muito lúcida e consoladora nos amplia a compreensão desses valores, nos tiram daquela vestimenta pesada, quase encaixotados em determinados dogmas e compreensões antigas que estamos sendo convidados a ampliar.
Seguindo, orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Veja como nos convoca essa intimidade com a divindade. Eu fico imaginando, aí eu estou pensando, né? Eu fico imaginando, por exemplo, na hora que eu estou orando, pensar nele, tudo bem, mas como é que eu faço para se aproximar-se dele, né? Pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Eu já disse que pedir nós somos formados em pedir, né? A gente pede para tudo, e é legítimo. Saúde, paz, entendimento, família perfeita, um bom salário, um carro do ano. Eu vivo pedindo isso também. Meu sonho de consumo é um helicóptero, mas não espalha. E louvar a Deus, agradecer a generosidade da vida, a bênção de estarmos reencarnados. E para louvar ou reverenciar alguém, imaginamos, uma das melhores atitudes é andar no cumprimento do dever, é atender às suas lições, às suas propostas de vida. Como foi eu honrar, por exemplo, a memória de um morto querido, sem lembrar dele, ou sem ter a proposição do meu dia a dia, de atender talvez às suas lições do passado, quando junto de nós. Depois, agradecer. Precisamos de agradecer por tudo o que nós temos. Mesmo a doutrina do Espírito ensina, né? Menos as situações desafiadoras, porque é o desafio que nos impulsiona para a frente. Divaldo Franco, numa das suas falas, ele conta que depois de terminada uma palestra, uma conferência, se aproximou uma senhora, bem posta, e foi agradecer a respeito da fala dele. E ele dizia, enquanto detinha a fala, a respeito da necessidade de agradecermos a Deus pelas bênçãos, pela saúde, né? E também pelos desafios, pelas conquistas. E ela ouviu aquilo tudo, concordou, mas falou, isso foi na Europa. Ele fala assim, mas Monsieur Divaldo, o francês não fala Divaldo, né? É Divaldo. Então ele deu para ele entender. Você diz, olha, mas eu acho que a gente deve agradecer também as dores e os dramas que a vida nos oferece. E ele, Divaldo, então, faz mais algumas considerações, concorda com ela e traz essa lembrança para nós. A gente agradecer os desafios que a vida nos provoca. Porque, invariavelmente, as nossas limitações, quando chegam na vida, são impositivos, educativos ou reeducativos. É para evitar que a alma erre mais, perturbe-se mais adiante. Alguns anos atrás, lá na nossa casa, me permitam uma experiência pessoal. Estava debatendo a respeito do amor. O assunto era o amor, né? Era um grupo de jovens, mas um grupo de jovem quase adulto. E foi uma época que na cidade de São Paulo, dava muito noticiário um rapaz, um motociclista, e que em determinado parque lá de São Paulo, ele agredia mulheres, violentava, até que chegou um ponto em que a polícia o pegou. E no debate de amar ao outro, aquela história, então alguém perguntou assim, será que nós poderíamos amar um indivíduo desse que cometeu tanta atrocidade, tanto desatino? Aí as opiniões se dividiram. Uns acham que podia, outros acham que não. Como amar um fascínora desse, coisa desse tipo. Depois que ampliou-se o debate, chegamos a uma conclusão. Nós podemos e precisamos amar esse indivíduo. Aí perguntaram, mas qual a expressão primeira de amar um indivíduo desse? Primeiro, prenda-o, segregando do convívio social, para que não faça mais mal ao outro e a si mesmo, porque na medida que o indivíduo felicita alguém, está construindo problemas e dramas para si mesmo no futuro. É a lei da vida, é ação e reação. O que mais podemos fazer? Bom, nós estamos em Vitória, o indivíduo é de São Paulo, quem sabe quem é? Não há possibilidade de contato próximo. Vamos orar por ele. Aí anotou-se o nome do rapaz e por aí vai a discussão se desdobrando.
É só para perceber que nessa questão da prece, de louvar, pedir e agradecer, esse fato, por exemplo, discutido, é o momento de nós agradecermos pela bênção da oportunidade de exercitar o perdão, exercitar o amor. Então, por isso que Kardec, ou melhor, os benfeitores, em justa medida, estabelece esses 3 pilares a respeito da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar a divindade por essa imensidão extraordinária que é o universo, que nos escapa à compreensão da grande maioria de nós, mas pela harmonia extraordinária das coisas, do macro e do microcosmo. Não é? Pedir, sim, pelas nossas necessidades é legítimo, mas saibamos pedir. Essa coisa de pedir para tirar o problema da minha frente não funciona, não. Nós precisamos, aprendemos com a doutrina, vamos pedir, sim, fortaleza de caráter, fé inabalável, fidelidade aos princípios cristãos que amamos, para superar-nos e então superar o obstáculo, não para superar alguém ou outro. Nós invariavelmente pedimos mal, somos muito egoístas ainda, e agradecer por todas as bênçãos que temos, a começar da família, da saúde, do emprego, quando tantos não têm, e quando os desafios chegam, que faz parte da dinâmica da vida, também agradecer. Não é querer sofrer para evoluir, pelo amor de Deus. É atitude equivocada, incoerente, inconsistente, inconsequente. Mas os desafios que nos cheguem, saibamos aproveitá-los como recurso pedagógico que precisamos. A natureza nos dá um exemplo muito interessante. Quando a gente, à volta de um pé de árvore, por exemplo, uma roseira, que eu estou vendo aqui, a gente coloca ali as folhas mortas, não é? Aparentemente sem sentido, não valem nada, são nutrientes para aquela vida que está extremamente exuberante. Então, aproveitar sim, agradecer sim as bênçãos com que a vida nos envolve, mesmo os momentos desafiadores. Até porque nós aprendemos com a boa lógica espírita, e é consoladora, que cada um de nós hoje é o resultado do passado. Todos nós temos uma historiografia fantástica por trás, que não lembramos, e é muito bom. Todos nós somos diferentes. Então, quando a vida nos envolve, e normalmente somos nós que provocamos o processo de desalento, de angústia, de desafio, é a vez que a vida está nos pedindo para parar, pensar, refletir e reencontrar o rumo na construção da própria felicidade. E não podemos também deixar de lembrar o apontamento que encontramos em Mateus sobre Jesus a respeito da prece. Quando ele dizia: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto, e o vosso Pai que vê em secreto vos dará a recompensa. Vamos nos deter alguns minutos ligeiros. Quando quiserdes orar, ensina Jesus. Veja, ninguém é obrigado a orar. A vida, eu acho, fascinante, né? O próprio mestre, quando reconheça, saiba do impositivo da prece, esse sentido de autodoação, de sintonia com a divindade, mas ele dá liberdade a nós, quando quisermos orar. Só que eu acho que a gente deve orar sempre, não só nos momentos tradicionais e clássicos, dessa conversa íntima com Deus, com Jesus, mas, como eu disse há pouco, através do nosso cotidiano. Entrai para o vosso quarto e fechada a porta. Que porta? Que quarto? O quarto interior. Não basta a gente entrar no quarto da nossa casa, fechar a porta do quarto e achar que está bem. O silêncio é importante, com certeza, mas acima de tudo essa porta é a porta interior, é o quarto interior. Ou seja, valorizarmos o silêncio interior e o quanto possível nos distanciarmos dos ruídos externos. Não é somente do latido do cachorro, do vizinho ou do carro que passa na rua, mas esses ruídos externos, esses que nos incomodam, são as lembranças, os pensamentos do cotidiano, do toda hora. A gente aquietar a mente
e fazer valer então este chamado silêncio interior para estabelecer essa conexão. É um exercício. Isso é um exercício que precisamos fazer. E ele diz, né? E o vosso Pai vem em secreto. E o Pai que vem em secreto vos dará recompensa. Nos chama a atenção o fecho da lição de Jesus. Vos dará a recompensa. Quando é que a gente tem recompensa? Depois de algo realizado. Não é? Vocês vão me dar um presente, um prêmio, pagar um salário, depois que eu realizar alguma coisa. Então, quando ele diz, vos dará recompensa, fica o pressuposto nessa análise que a divindade vai nos dar tal da recompensa, desde que o indivíduo mereça. Desde que façamos por onde. Por isso que, invariavelmente, as nossas rogativas, e de regra, inadequadas ou impróprias, mas a gente tem a percepção de que Deus não atendeu. Sim, mas ele vai dar em recompensa. Ele está dizendo isso. Eu só vou te dar como recompensa. Então você tem que fazer algo antes. É igual aquela história de um indivíduo que vai trabalhar e quer receber antes do trabalho realizado. Eu sempre brigo. Se alguém souber de um patrão assim, me chama, que eu vou para lá. Eu entro no primeiro dia, ele me paga o salário e depois eu faço alguma coisa, né, se eu puder ou se eu quiser. Então, na verdade, quando a gente vai entrando na intimidade das falas, no caso de Jesus, dos nossos benfeitores, vai nos ampliando a compreensão e a responsabilidade quando nos referimos a tal da prece. Vamos agora ao nosso querido Francisco de Assis. Eu vou trazer aqui a prece e a gente faz algumas considerações com vocês a respeito de cada lição. Francisco de Assis começa assim, como nós sabemos, né? Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Veja, ficou imaginando, né? Como é que ele falou esse Senhor, esse vocativo? Senhor, não está exigindo. Mas eu diria também que não é quase súplice, não é suplicante. É aquela rogativa sincera, reconhecendo que, ao ser atendido, o que vai implicar nas grandes responsabilidades do futuro. Senhor, fazei de mim. Veja, ele está usando um verbo imperativo. Fazei de mim. Ele está pedindo isso. E nós, que compartilhamos a oração quando nós fazemos, né? Senhor, fazei de mim, eu estou pedindo isso, fazei de mim um instrumento da tua paz. É muita responsabilidade, o que não quer dizer que não façamos, mas é para a gente compreender na essência cada palavra, cada texto. Ele diz assim, ó, um instrumento. Veja que ele não fala fazer de mim o instrumento, não, é um instrumento. Em outras palavras, se despersonaliza, ele compartilha com tantos outros a possibilidade de ser um instrumento do Senhor na paz. São detalhes curiosos. Ele poderia falar, Senhor, fazer de mim o instrumento da tua paz. Não, ele amplia, ele rompe fronteiras, derruba muros, ele sente-se compartilhar com todos essa proposta extraordinária de ser um instrumento de Deus, de Jesus, na extensão da paz. Fazer de mim um instrumento. O que é um instrumento? Via de regra, um instrumento, ele é manuseado, ele é utilizado de acordo com o agente que o detém. Não é? O microfone é um instrumento. Ele está me servindo na maneira como eu utilizo. O livro, o teclado, qualquer coisa que nós fazemos, são instrumentos, não agem por si. Então, quando ele diz, fazer de mim um instrumento da tua paz, é para a gente compreender que, ao nos propormos a isso, precisamos de valorizar essa instrumentação, essa possibilidade que a vida me permite de ser, para distribuir a paz de Jesus. Aí, de novo, a tua paz. Qual é a paz do Senhor? Se distancia demais da paz humana. Recordemos de uma fala que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus ensina assim:
Não penseis que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, ou a guerra, em algumas traduções, em que haverá separação de pai para filho, de mãe para filha. Então, a leitura inicial, ligeira, superficial, pode parecer uma incoerência do Senhor, que foi um paladino do amor, da bondade e da paz, e de repente disse que não veio trazer a paz. Pois acontece a interpretação. A paz de Jesus, evidente, que se distancia de maneira flagrante da paz humana, que é de convenções, de oportunidade, é aquela que, para nós atingirmos, precisa de haver uma verdadeira revolução interior. Precisamos de rever conceitos, rever valores, reconstruir perspectivas. Por isso que ele diz que a minha paz é para dividir. Dividir o quê? O homem velho, as concepções antigas, as crenças do passado, daquilo que se desenha novo para mim com vistas ao futuro. Então faz sentido a fala de Jesus. Não penseis que eu vim trazer a paz. Por isso que todos aqueles de nós, né? Não só espíritas, evidente, todos aqueles de nós que nos aproximamos da compreensão da fala do Evangelho, é uma luta, podem perceber, às vezes a gente não percebe isso, é uma luta ingente, não é de nós para com o outro necessariamente, mas é dentro de nós. Eu começo a compreender, por exemplo, eu achava que eu não era vaidoso, mas quando eu começo a compreender a mensagem de Jesus, e particularmente sobre o viés espírita, eu vou perceber que eu tenho sim inúmeros pontos desse defeito crônico que é a vaidade. Como é que eu faço? Eu quero deixar de ser. Começa a guerra. É uma guerra insana para nós nos melhorarmos, mas é uma guerra boa, é o bom combate de Paulo que nós aprendemos. Somente assim conseguiremos subir passo a passo a escada extraordinária para a imortalidade. Amigos, não nos baste, definitivamente não nos baste estarmos aqui na nossa casa, como em qualquer outra, como eu na minha. Não nos baste estarmos aqui toda semana, bebermos a mensagem que nos chega, nos deliciarmos com a música que nos encanta as emoções, a mensagem de introdução, o abraço festivo. Isso é muito bom, importante, precisa de ser feito, mas não nos baste isso. Ao sair daqui, precisamos de nosso cotidiano, das experiências comuns, a começar do ninho familiar, a dar o testemunho dessas convicções de fé que nós dizemos aqui, para aí sim crescermos para Deus. Essas nossas expressões de convívio, para algumas seitas respeitáveis, muitos rituais fazem parte, são bons, precisamos disso ainda, mas muito mais do que isso. Não é sem razão, com certeza, que Tiago já ensinava: a fé sem obras é morta. Então movimentemos os braços de alguma forma e as mãos, movimentemos o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Temos uma riqueza extraordinária dentro de cada corpo. E não precisamos de fazer nada espetacular. O afago à nossa criança, o abraço à pessoa amada, o apreço, o respeito àquele que pensa diferente de nós. Os ideais daqueles que nos são próximos, no caso os filhos, é muito comum, não é? Meu ideal é que você seja assim, A, B ou C. O indivíduo não quer nada disso. Há muitos anos, na nossa convivência lá em Vitória, tivemos um caso curioso. A irmã de um companheiro da nossa casa espírita, ela queria ser jornalista. Era uma jovem ainda, né? Mas um pai em particular, muito sistemático, aquela natureza mais firme, né? Pô, jamais. Jornalismo não é para ser profissão de mulher direita. Olha que visão, né? Tem que ser professora. Mas eu não quero ser jornalista. E ficou naquela briga. Falou: tudo bem, eu vou estudar para professora. Aí passaram 3 anos, acho que é aquela coisa de normalista, não é da minha época, senão. A mocinha se formou, aí contou-nos depois o irmão, né, em dado momento,
Depois que ela se formou, chegou em casa e falou: pai, está aqui, ó. Estou formada em professora. Ela já era maior nessa época. Agora eu vou estudar jornalismo. Sabe, veja, talvez quanto tempo perdido, que marcas talvez não fiquem na pessoa. Quando nós recordamos lá do Decálogo, na velha Bíblia Sagrada do Velho Testamento, lá em que Jesus disse, o Senhor teria já ensinado: não matarás. Mas esse não matarás é de 1000 formas. Eu não mato com a faca, com o revólver, eu não firo o físico, mas eu mato sonhos, expectativas felizes, oportunidade do outro que se desenha. Estou matando, sim. Para a gente pensar. Então, Senhor, fazei de mim o instrumento da tua paz. É para entender qual é a paz do Senhor. Não é essa paz de conveniência nossa. Barriga cheia, sexo satisfeito, se puder uma boa conta bancária, eu estou em paz. Não. Isso não é a paz legítima. Não quer dizer que está errado. Aquele ou aqueles que detêm essas possibilidades sob o regime da lisura, da ética, do dever, da dignidade, mas não nos basta. A paz do Senhor vai muito além. É a paz que Francisco de Assis traz para nós em tempos modernos. Vale lembrar, inclusive, que Francisco de Assis, não sei se os amigos sabem, ele fora João Evangelista à época de Jesus, o jovem João Evangelista, né? Que inclusive João Evangelista é um dos signatários do Livro dos Espíritos, é um dos nomes que está lá nos prolegômenos, na introdução do Livro dos Espíritos. E naquela época recuada de 1181, quando ele retornara à Terra, e recentemente, os 3 ou 4 últimos anos, através da psicografia de Divaldo Franco, nós temos de novo a beleza, o mesmo perfil, o mesmo estilo, a mesma amorosidade sem fim de Francisco de Assis, quando Manuel Filomeno de Miranda, espírito através de Divaldo Franco, nas suas 2 últimas obras a respeito da transição planetária. Temos ali algumas falas de Francisco de Assis e 2 preces que ele faz a Jesus. É um encanto. É como se voltássemos, talvez, se pudéssemos, nessa época recuada de 1100 e alguma coisa, 1200, morreu novo, 46 anos, mas que talvez para a época não era tão novo assim, por causa de uma vida de muito sacrifício, de muita dedicação, de muito empenho. Entregara-se de corpo e alma ao outro. O importante era a reverência ao exemplo de Jesus. Então, amigos, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Quando falarmos isso, e por favor, eu estimulo você a falar sempre, eu também falo, né? Mas que a gente entenda isso, que a gente incorpore no nosso íntimo essa mensagem, essa busca que eu estou dizendo. Senhor, fazei de mim. Aí ele vai fazer, eu estou pedindo. Aí eu fico zangado, fico triste, fico sofrendo. Na hora você que pediu. Porque a minha paz não é a paz do mundo. A paz, entre outras coisas, é a convivência saudável ou a relação saudável que nós precisamos de aprender a ter com tudo e com todos. Essa relação saudável que a gente fala, necessariamente não é somente aquelas filigranas de luz e de amor, não é só o abraço afetivo, o encontro feliz, a presença generosa, tudo isso, evidentemente, é coisa boa e precisamos disso. Mas quando conseguimos a relação saudável, é inclusive com os problemas que nos desafiam. Podemos e devemos ter uma relação saudável com a morte. Não adianta brigar, não faz sentido. Até porque nós temos a convicção de que ninguém acaba com a morte física. É um processo biológico, tão só. Nós, espíritos imortais que somos antecedentes ao berço e somos consequentes ao túmulo. Essa convicção precisamos ter. Muda toda a figura. São páginas que se alteram nessa dinâmica da vida fascinante.
Então, muita coisa que me passava despercebido, eu passava a valor. Eu não sei vocês. Eu faço força, a gente faz força para mudar, né? Às vezes a gente passa por uma rua da nossa cidade, passa pela nossa praça, cheia de árvores, alguns jardins. E a gente para pensar, para abençoar as mãos do jardineiro, daquele que cuidou disso. A gente não tem tempo, né? Dizer, cara, você sai daqui, vai lá no banco e saca esse cheque para mim. Eu passo por tudo isso e não vejo nada. Na minha cabeça é o caixa que eu já imagino com a fila imensa, e o cara vai me atender mal. A gente precisa de perceber a nossa volta para construir paz interior e podermos compartilhá-la com o outro. Não é tão difícil, não é tão desafiador, é questão de hábito. Por isso Jesus nos dá como rumo, como norte para a nossa vida. A partir daí, começa aquela prece fascinante que nós sabemos, né? Onde haja ódio, consentir que eu semeie amor. Olha, semeie. Aí eu me lembro daquela parábola de Jesus, do semeador. Você recorda? E o semeador saiu a semear. O semear não importa quem, nem quando, nem onde. Semeemos amor. Como que a gente pode fazer isso? Alguns exemplos tão simples. Estenda a toda hora a sua volta, sem buscar retorno, gratificação de qualquer tipo, o sorriso simples, amigo e sincero, o cumprimento gentil, olá, tudo bem, como vai? Um tapinha nas costas, alguém deu um esbarrão, bateu no carro, estou só imaginando, não vai acontecer. Tem problema, acontece. Às vezes a gente quer partir para a guerra logo. Sabe, gente, isso é um semeio amor. Semear. Sem se dar conta de aonde alguém, a quem a gente semeia. E amor tem isso na sua essência. Não pode ser vendido, comprado, negociado em hipótese alguma. Se eu amo alguém, eu quero esse alguém feliz, comigo ou semigo, como eu digo. Difícil, é verdade. Mas é assim que nós aprendemos. Para a gente se desapegar desse instinto ainda envelhecido do ego terrível, em que queremos dominar o outro, fazer o outro pensar como nós. Mas a gente não admite que a gente pensa igual ao outro. Isso começa dentro de casa. Por isso os benfeitores espirituais, particularmente Emmanuel, que eu me recordo aqui, algumas vezes me leio, de maneira muito marcante, o espírito Joana de Ângeles, na sua obra chamada Psicológica, desde a década de 70, investe muito nessa necessidade da autodescoberta, do autodesenvolvimento, para conseguirmos a autoiluminação. É esforço cotidiano. Mas, gente, sem sofrimento, sabe? Igual aquela pessoa que vai no centro espírita, são casos que a gente fica sabendo, né? Mas são verdadeiros. Aquela senhora muito dedicada à casa espírita, e a quase que de segunda a segunda, e ajudava muito, essa senhora da experiência, ajudava muito na área social. Então, lá pelas tantas, ela comenta, ai meu Deus do céu, mas que coisa, que sofrimento. A gente faz tudo que pode para esses irmãos, e os irmãos eles não compreendem, são mal educados, são quase ingratos. Isso que encontra Edivaldo também, né? Falando para ele. Ele fala, irmão, o que você acha que eu devo fazer, Edivaldo? Ele fala, deixa de fazer caridade. Porque se para fazer essa caridade você está sofrendo tanto, não faça. Não vale a pena. Então, quando nós falamos, consentir que eu semeie amor, aí eu semeio esse tal de amor, tem várias maneiras, né? Mas precisa ter cuidado para não querer a resposta desse amor que eu digo que semeia ao outro. Senão não é amor. O amor, a sua essência, é autodoação, sobre qualquer aspecto. É igual muitas vezes nas nossas famílias, compreensível, né? A gente sabe que é compreensível, mas são reflexões que a gente não sabe mudar. De repente, lá pelas tantas, na quadra da vida, eu, pai, a esposa, a mãe, em relação ao filho, olha, mas você é muito ingrato.
Você não sabe as noites indormidas que passamos. Algumas vezes a comida que era para todos, tão pouca, deixamos apenas para você. E você me dá uma dessa. Sem querer, estão negociando o amor. Não tem que negociar, não deve que negociar. Que o outro menino está equivocado, com certeza, né? Mas não nesse sentido de negócio. Eu te amo desde que você me ama. Senhora, eu subo o convento, mas olha, eu quero a resposta daquele pedido. E coisa parecida. E nós, os espíritas, também, sabe, gente? Penso eu, cá entre nós, somos muito assim também, sem querer, sem pensar. Vemos a nossa casa espírita, não é verdade? Tomamos o nosso passe, água frutificada. Mas precisamos de dar a contrapartida espontânea em relação à própria vida. E prossegue na prece. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja trevas, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Para a gente semear isso tudo, a gente precisa de ter, não é verdade? Eu não posso dar algo que eu não tenho, ainda que seja em dose mínima. Daí a necessidade, como aprendemos principalmente com a lucidez da doutrina espírita, a gente está sempre exercitando, cultivando a excelência dessas virtudes, por exemplo, né? Perdão, fé, verdade, esperança, luz, união e alegria, para que a gente possa compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. E ainda que não tenhamos ninguém físico do nosso lado, para o espírita não deve ser nenhuma novidade. Estamos sempre à nossa volta espíritos. É a nuvem de testemunhas que encontramos na fala de Paulo, apóstolo. Sempre gente à nossa volta, perto de nós, como na experiência do mundo comum. Sempre tem almas irmãs, conhecidas ou não, fraternas ou nem tanto. O fato é que cada um de nós, querendo ou não, será sempre referência para alguém, para o outro, como os outros são referências para nós. Então, quando eu digo consentir que eu semeie amor e todas essas virtudes, a gente precisa de tê-los dentro de nós. Façamos um esforço. É muito bom nos sentir felizes. Dá trabalho demais, impossível não. Então é a compreensão para a intimidade familiar, é o apreço ao diferente, à diferença, e é encontrar nas oportunidades da vida a possibilidade de exercer isso aí. O que eu fiz aqui, gente? Alguém entende? Eu esbarrei alguma coisa que eu não sei o que eu fiz aqui. Então, uma professora, só isso? Tá aí, ó, você deu amor. Me atendeu no momento de angústia. Mas sabe, a gente dá esse toque de humor, é isso aí mesmo. É isso mesmo. Não? Sair daquela linha terrível que ainda persegue a todos nós, a fofoca. Mas vamos falar uma palavra mais enobrecida, maledicência. Não é? Eu ouvi algo de alguém que eu não sei se é verdade e começa a espalhar. Não estou fazendo benefício algum. André Luiz sempre nos ensinou: mal é mal em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então é aprendermos a semear esse amor que ele é multifacetado, né? Tem várias molduras o amor, como sabemos, mas para dar esse exemplo que pedimos na prece. E finalizando a prece, Divino Mestre, que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado. Olha só a proposta de Francisco de Assis para nós: que eu não procure tanto ser consolado, compreendido ou amado. Ou seja, que a nossa iniciativa seja sempre de autodoação. É muito
bom nós sermos compreendidos, é muito bom nós sermos consolados, é excelente sermos amados. Mas primeiro a nossa iniciativa, primeiro o trabalho, primeiro o esforço, primeiro a dedicação, depois a resposta, depois a recompensa. Eu só te amarei depois que você der testemunho que me ama. Não vai amar nunca. Não é assim que funciona. Basta lembrar a figura inigualável de Jesus, que apesar de todos os dramas vividos, até o holocausto da cruz, estendeu-se a tudo e a todos com amor e perdão. Aí nós falamos assim, mas ele é Jesus, sim, mas ele não nasceu assim, ele não foi criado perfeito, não. E todos nós um dia seremos esse mestre, com essas mesmas possibilidades que ele há milênios e milênios está demonstrando para nós, não é? Quando nós lembramos da questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, Deus cria os espíritos, uns bons e outros maus? Resposta, não, os cria iguais, ignorantes, simples e ignorante no sentido de falta de conhecimento. E a partir desse ponto inicial que se perde no tempo, começa essa criatura, esse ser criado pela divindade, a extraordinária epopeia evolutiva. Então nós aqui hoje, graças a Deus, sob a bênção da doutrina espírita. E encerra o nosso querido Francisco, porque dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Veja de novo a fala, o sentimento do santo, né? É dando que se recebe, é perdoando que se perdoa. Então, às vezes aquela intenção nossa é equivocada. Eu perdoo se você também fizer isso. A pessoa pode até fazer isso, mas o perdão não aconteceu, né? E perdoar amigos não é necessariamente esquecer. Não se esquece. A memória invariavelmente não nos perdoa com os fatos marcantes que a vida nos envolve. Perdoar, na verdade, é quando aquele momento, aquela situação dolorosa nos chega à memória, a gente não se auto-martirize mais. E nem deseje horrores para o outro. Se conseguimos fazer isso, estamos perdoando. Não é esquecer, ninguém esquece, né? Precisaremos com certeza de milênios e milênios para apagar dessa memória nossa ligeira esses fatos, às vezes contundentes, que nos marcam. Então, perdoar, no caso, um dos maiores desafios da alma humana é ter essa percepção. É não fazer dentro de si um nutriente permanente de angústia, de ressentimento e de dor. Não vale a pena. É igual aquela pessoa que chega na nossa casa espírita para o atendimento fraterno, e lá pelas tantas fala assim, pois é, seu Zé, sabe, inclusive esse fato que me marcou até hoje, isso é questão de 2014, hein? A pessoa fala assim, isso aconteceu no de 1990. Gente, 20 e tantos anos. A pessoa martirizada. E às vezes a pessoa que ela diz que a feriu, não fez por querer, não sabe o que fez, não teve intenção. Às vezes foi a percepção dela. E gente, e se fez por querer, perdoe. Enquanto a gente não perdoa, nós permanecemos atrelados àquele que nos feriu, é como aprendemos. Então, quando Francisco de Assis, encerrando o seu poema de paz, estabelece, porque dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna, é aquela convicção plena que ele tem, da necessidade de investir, acima de tudo, a excelência do amor, da mensagem de Jesus, na experiência em que a gente se encontra. E quando ele fecha dizendo é que nascemos para a vida eterna, não esqueçamos que nós, agora encarnados aqui, seres transitórios que somos no mundo, já estamos mergulhados na vida eterna. Vida eterna não é depois que a gente morre, depois que desencarna. A eternidade é a eternidade. Só que agora nós estamos aqui temporariamente sob um corpo físico, na romagem humana. Daqui a pouco, como eu sempre digo, todos vocês vão desencarnar,
menos eu, e vão continuar na vida eterna. Mas é esse sentimento de convicção plena que o extraordinário, o generoso, o amigo de tudo e de todos, o amante da natureza, aquele que declinava irmão sol, irmão lua, irmão lobo. Por isso é que Francisco de Assis, desde a época recuada do século XII até hoje, e certamente para sempre, é aquele luminar que deve servir de referência para todos nós. A sua prece é para nos lembrar essa necessidade, essa reconstrução permanente dentro de nós para melhor, para que nós possamos, como eu disse lá no início, permitir que eu semeie amor, paz, perdão, ternura, e a gente pode fazer isso, não da maneira totalizante que ele fez, impossível ainda, mas começamos com o primeiro passo. Recordemos que a natureza nos dá um exemplo extraordinário. O carvalho imenso, altaneiro de hoje, começa com uma bolota. Qualquer planta que cresce, que frutifica, que oferece sombra, beleza, calor, começa com a semente miúda, pequenina. Tudo no mundo é construído, não há saltos vertiginosos. Também o nosso processo de crescimento, o nosso processo evolutivo. O Senhor sabe disso. Está atento. O amparo jamais falta. Que possamos dizer com Francisco de Assis: Senhor, obrigado pelas bênçãos de sempre, pela oportunidade de aprender e servir. E aonde estivermos, aonde a vida nos coloque, ajuda-nos a dar o testemunho das tuas lições, seja com um olhar singelo e amigo, a palavra doce, o gesto bom, o abraço de afeto, qualquer expressão de amor e paz vale, para que nós nos movimentemos em paz e a partir daí possamos espargi-la a todos aqueles que convivem conosco. Muito obrigado e muita paz.